Hello, good morning, nono ano. How have you been? Como estão vocês? Today is Friday. God bless us. Hoje é sexta-feira. Que Deus nos abençoe. Que vocês tenham uma ótima aula, que vocês consigam entender o conteúdo e tenham um ótimo término de dia em nome de Jesus, ok? Hoje eu tô aqui, pertinho de vocês. Então, olhando para essa linda imagem, dá uma olhadinha aqui, vocês vão ver ao longo da aula, tudo que eu for apresentando, vocês vão ver aqui e abaixo a teacher mostrando para vocês, tá bom? Foi uma forma da gente tentar ficar um pouquinho mais próximo e também não ficar muito confuso sem olhar o conteúdo. Então, olha o conteúdo, olhe um pouquinho para cima e olhe um pouquinho para a teacher aqui embaixo, para vocês não se sentirem sozinhos, solitários, ok? Vamos começar então a nossa aula hoje falando um pouquinho especificamente do be like. Na videoaula da semana passada, a gente falou um pouquinho de tudo, do like, do be like e do look like. É muita informação para uma única videoaula, não dá para entender, aprender, já usar, pronunciar, praticar, entender a gramática e sair feliz a cantar. Não. A gente tem que ir por partes, depois voltar e analisar para entender a estrutura gramatical, para entender direitinho a pronúncia e o uso. Semana passada eu falei para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção só no verbo like, que é gostar, gostar de alguma coisa. Hoje eu quero que vocês prestem um pouquinho mais de atenção no be junto com o like. Quando que eu uso isso? Como que ele é estruturado? Como que eu formo uma frase? Primeiro, dá uma olhadinha aqui. Amei isso, pessoal. Olha aqui. O be junto com like, ele é usado para descrever personalidade, características pessoais. E aí eu tenho os exemplos na prática, que ao longo da nossa aula hoje, eu vou mostrar para vocês revisarem tanto o verbo to be, por favor, presta atenção no verbo to be positivo, negativo e interrogativo, falando de personalidade. Meu brinco caiu, corta, editando, voltei. Não vou cortar nada, porque se fosse ao vivo não daria para cortar. O brinco ia cair, eu iria ter que pegar e colocar de volta, ok? Então, voltemos. Usando, então, o be like para falar de personalidade, vocês vão precisar entender como que se dá o verbo to be na estrutura. Por isso que a teacher vai colocar aqui ao longo da aula alguns exemplos para vocês saberem como que ele funciona. Como que se dá, então, essa estrutura? Essa formação de frase. Já sei que o be mais o like serve para falar de personalidade, características pessoais, certo? Isso você já sabe. Personality, personalidade, características pessoais. To be, que significa ser, estar. Like, que pode significar como, igual a. Antes de começar, então, nosso conteúdo de base está lá na página 27, 28, 29. Vocês já sabem que eu estou extraindo do livro, a gente só está falando com um pouquinho de calma. Antes de qualquer coisa, para você falar de personalidade, de características no âmbito geral, olha aqui, eu separei alguns adjetivos. Por quê? Adjetivo é a palavra que descreve. Então, antes de você pensar em descrever, você tem que lembrar qual que é a palavra que eu posso usar. Nessa tabela aqui, foi tirada da página 27 do livro de vocês, tem alguns adjetivos. Todas as vezes que aparecer esse megafone, eu vou falar e você vai repetir. Tenta fazer isso do fundo do seu coração. Escuta e repete para você pronunciar as palavras certinho. Para você aprender não só a estrutura na escrita, para você conseguir aproximar a sua pronúncia da língua inglesa, certo? Então, vamos lá. Ugly, great, big, olhando aqui, big, beautiful, black, happy, white, short, nice, green, old, dark, young, long, different,
colorful, smart. São adjetivos que estão no livro de vocês. Para que serve o adjetivo? Para descrever. Descreve tudo. Objetos, pessoas, lugares, sensações. Como nós estamos falando de personalidade, alguns desses adjetivos que estão aqui, eles servem para falar de personalidade. Então, eu coloquei aí para vocês pelo menos já começarem a se familiarizar com os adjetivos. Agora, vamos na prática. Então, para a gente poder saber como que se estrutura tudo isso, a gente tem aqui um pouquinho da revisão do verbo to be. Dá uma olhadinha aqui. Positivo e negativo. Am, is, are. Not, isn't, aren't. Por que a gente precisa disso? Para quê, meu Deus do céu? Revisar tudo isso de novo? Já aprendi na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e agora no nono ano de novo? De novo. Por quê? Não dá para falar de característica, de personalidade, sem falar do ser ou do estar. Então, respectivamente, am, is, are. Am, sou, estou. Is, é, está. Are, somos e estamos. Você vai precisar dessa conjugação. Toda vez que você perceber o megafone, quando eu falar, você repete, tá? São pontos específicos que eu quero que vocês se esforcem um pouquinho para aprender a pronunciar, ok? Então, falando aí de verbo to be, a gente já tem o positivo e o negativo, que significa. É importante saber porque na hora que a gente for usar na prática o to be com like, vocês vão entender a frase. Primeiro exemplo que eu coloquei para vocês. You, quando eu tô falando de você. Quando eu falo what are you like, eu quero saber como você é. Para você descrever a sua personalidade, você tem no positivo I am happy. No negativo, I'm not nice. E no interrogativo, você inverte quando você quiser perguntar. De repente, você acordou meio confuso. Am I happy? Então, nós temos aí o uso do verbo to be no afirmativo, negativo e interrogativo para falar de personalidade, falando de você. Então, eu estou falando de mim e você falando de você. Quando eu pergunto dele, what's he like? De repente, quero saber do seu pai ou do seu irmão. What's your brother like? Como é o seu irmão? Qual que é a característica pessoal dele, a personalidade dele? He's nice. Ele é legal. Aí a gente sempre fala assim do irmão, né? Legal, legalzinho. He's nice. He isn't kind. Ele não é bondoso. E se você quiser perguntar, is he honest? Ele é honesto? Será? Falando dela agora, continuamos ainda aí nas pessoas do singular. What's she like? Como ela é? What's your mother like? Como é a sua mãe? Qual é a personalidade dela? She's very interesting. Ela é muito interessante, tem sempre assuntos legais, sempre fala de coisas interessantes. She isn't very interesting. Is she very interesting? Então, a estrutura da frase, positivo, negativo e interrogativo. E plural, para falar de mais de uma pessoa. What are they like? Quando eu pergunto what are they like, eu quero saber como eles são. Personalidade. They are smart. Eles são espertos. They aren't smart. Para perguntar, inverte o verbo to be, por isso que eu falei de todos eles ainda há pouco. Are they smart? São eles espertos? Qual que é a personalidade deles? Qual que é a característica pessoal deles? Por que eu coloquei aí, pessoal, o verbo to be? Para vocês revisarem. Então, eu coloquei aí na prática o be com like, falando de personalidade, tanto no positivo, quanto no negativo, quanto no interrogativo, vários exemplos. Agora, vamos fazer um exercício de ouvir e repetir, ouvir e ler, tudo isso misturado. Tenta ouvir, ler e tentar traduzir já de bate-pronto. São frases simples, curtinhas, para vocês tentarem entender falando da personalidade com o verbo to be.
I'm not nice. You are kind. He is interesting. It is nice. We are sweet. You aren't happy. Are they well? Tem aí o quê? A mistura de tudo, verbo to be, positivo, negativo, interrogativo, com adjetivos para falar de personalidade, certo? Espero que vocês tenham entendido essa estrutura gramatical, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho especificamente do look com like. Para que serve? Hoje falamos do verbo to be com like, características pessoais. Então, vamos para o exercício? Let's go to the exercise. A teacher sempre vai passar a videoaula e vai deixar uma atividade para vocês fazerem. Simples, coisa rápida. Tenham empatia, mandem um oi lá no classroom. Façam o exercício. Tá difícil para todo mundo, minha gente. Tá difícil só para vocês, não. Tá difícil para a gente aqui desse lado também. Então, por favor, um esforço para fazer os exercícios. Combinado? A gente vai parar por aqui, por hoje é só. Bye, bye. See you. Quero ver vocês em massa no classroom fazendo o exercício. Prometo que são exercícios simples, rápidos, para vocês entenderem. Não adianta ficar enchendo de exercício. Eu quero que vocês façam as atividades para entender o pequeno. Quando a gente consegue alcançar o pequeno, quando a gente alcança o micro, a gente chega no macro. Não adianta querer chegar no maior sem passar pelo menor, não. Tudo que é grande um dia foi pequeno. Então, dá uma olhadinha lá e façam os exercícios, ok? Bye, bye. See you!